Olá, minha gente. Sou Raíssa. Estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, temos bastante sol, agora 29 graus em Natal, mas a sensação térmica é de 30, bem quente, embora nós estamos experimentando também umas rajadas de vento aqui de 32 km por hora. Esse vento gostoso, que é característica de Natal, resolveu dar as caras agora no mês de setembro, pelo menos, já que é característica do mês de agosto, né? Mas agosto passou muito quente e agora a gente consegue um certo resfriamento já na primavera. Bom, nesse tema de hoje, muita coisa de suspensão, né? Tem muita coisa ameaçada aí de suspensão nessa semana, mas vamos começar falando do que acabou, né? Nessa semana que passou, a gente teve o fim da fase de classificação da Série C. Vamos só repassar como é que tudo terminou, até para a gente ter uma ideia de projeção para os próximos anos, se o América continuar ainda na C ou o ABC. O ABC continua, mas vai disputar aí para subir. O América disputa agora no tribunal se continua na C. Mas, de todo jeito, serve de parâmetro. Então, o grupo B teve como classificados o Guarani em primeiro, com 38 pontos. Em segundo, o Boa, com 35 pontos. Em terceiro, o Botafogo de Ribeirão Preto, com 31 pontos. E em quarto, Juventude, com 30 pontos. Em quinto, aparece o Tombense, com 29. O Tombense que entrou no STJD. Aliás, muita gente agora buscando o STJD. Daí vem essa ameaça na Série C, eu já falo sobre ela. O Tombense denunciando uma irregularidade no Juventude, que é essa vaga do quarto lugar. Então, o Tombense acabou em quinto com 29. Desculpem. Em sexto, o Ipiranga com 28. O Ipiranga, que só dependia dele na última rodada, terminou acabando em sexto, imaginem. Em sétimo, o Mojimirim com 18 pontos. Não. É porque o Mojimirim foi punido, né? Ele perdeu 4 pontos. Na verdade, ele acabou com 22, mas como ele perdeu 4 pontos por ter escalado um atleta irregular, no caso lá do Mojimirim, o atleta levou o terceiro amarelo, levou um vermelho e só cumpriu a suspensão de uma dessas punições. Provavelmente entenderam que o cartão vermelho apagava o amarelo e só tiraram o jogador de uma partida. Quando escalaram na partida seguinte, a irregularidade se confirmou. E aí eu acho que foi o próprio Tombense que entrou contra o Mojimirim. Em oitavo apareceu o Macaé, que escapou do rebaixamento, só dependia dele, né? Nem fez muita coisa, mas como a Portuguesa também não conseguiu nada, não saiu do rebaixamento, o Macaé escapou. O Macaé que é treinado pelo o treinador do ano passado aqui no Campeonato Estadual, Josué Teixeira. Então, rebaixada acabou no grupo B a Portuguesa com 14 pontos e o Guaratinguetá, que já era mais certo do que depois da noite vem o dia. O Guaratinguetá acabou em 10º com 4 pontos. O grupo A, classificados em primeiro, Fortaleza com 30 pontos. O Fortaleza que fez muita força para não acabar em primeiro. Talvez com medo do tabu, que sempre acaba em primeiro e termina sendo eliminado. Nessa fase que é a hora da onça beber água mesmo. Levou um time quase que inteiramente reserva para jogar com o Botafogo de João Pessoa, mas não conseguiu perder e terminou em primeiro. O ABC acabou em segundo com os mesmos 30 pontos, né? A diferença foi de saldo de gols, deixa eu ver. Não, foi em gols pro. O Fortaleza tinha feito 26, o ABC 24. Em terceiro, o Botafogo de João Pessoa com 28 pontos. Em quarto, o Asa com 26 pontos. Em quinto, o Remo com 25. Remo que entrou no STJD, né, com a notícia de infração para tirar pontos do Botafogo e herdar aí a quarta vaga, passando o Asa para terceiro. Em sexto, o Cuiabá com 22 pontos. Em sétimo, com os mesmos 22 pontos, o Confiança. Em oitavo, com 21, o Salgueiro. E em nono, né, na última rodada, entrou aí na zona de rebaixamento, o América com 20 pontos. E em décimo, já rebaixado a mais rodadas, River, com 13, apenas 13 pontos.
Pode mudar tudo ainda nessa classificação, porque agora está o festival aí do STJD. Acabou a fase de classificação, começou a fase no tapetão agora. Como eu disse, do lado de lá, do lado do grupo B, o Tombense entrou para tirar pontos do Juventude. Do lado de cá, o lado do grupo A, o Remo entrou para tirar pontos do Botafogo. Só que se a notícia do Remo for, que eles chamam notícia de infração, esse recurso, se ela for acatada, né? Não só aceita, e sim que ela tiver fundamento, né? For considerado que realmente o jogador do Botafogo, Sapé, estava irregular. Não tive acesso à ação, né? O máximo que eu tive acesso, que foi o que todo mundo, eu acho, teve acesso aí, pelo menos, quem é de fora, assim como eu sou, né? Quem é mais de dentro, quem está lá pelo STJD, quem conhece esses caminhos, esses meandros, deve ter visto mais coisa. Pelo que eu vi de fora, pela foto que foi publicada e tudo, o Remo entrou sozinho, não consta na ação do Remo o América como autor da ação, como coautor, né? Não aparece. E pelo que consta também dessa capa, né? Essa primeira página aí da ação do Remo, o Remo vai pedir, está denunciando a irregularidade do volante Sapé. O que se comenta, e aí não dá para ver pela primeira página do Remo, até porque uma ação, você começa dando os dados pessoais, né, de informação, para identificação mesmo das partes, e depois você começa a contar uma historinha lá bem bonitinha para o juiz entender, né, ler a petição e conseguir saber de onde vem o fundamento, por que você está pedindo uma coisa. Então, você tem que contar bem direitinho a história. Então, obviamente, para você saber exatamente o que o Remo está pedindo, teria que ver a ação toda. Não temos acesso, né, à petição em si, fica difícil. Mas pelo que se comenta, pela entrevista que o presidente do Remo deu, pelo que o América andou falando, pelo que o Botafogo tentou também e andou falando pela semana, a questão é se a assinatura lá no contrato de empréstimo do jogador Sapé do CSP para o Botafogo, se a assinatura do presidente do CSP poderia ter sido substituída pela assinatura do presidente do Conselho Fiscal, não é nem do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal do CSP. Por coincidência, as duas pessoas se chamam Josivaldo. É um negócio. Um é Josivaldo com Z, outro é Josivaldo com S. Essas coisas loucas do Brasil. Eu até escrevi algumas coisas a respeito, bem como leiga, porque não atuo no direito desportivo. Já fiz vários posts criticando a postura do STJD, do TJD, o que se chama de justiça desportiva aqui no Brasil, porque muitas vezes passa longe do que é um processo de verdade, como a gente vê na militância mesmo da carreira de advogado, de procurador, de funcionário de tribunal. Quem trabalha na área sabe bem o que eu estou dizendo. É claro que cada área da justiça, assim, para os mais leigos a gente diz área da justiça, para quem é da área, mas cada área do direito tem os seus trâmites, os seus procedimentos. Uma ação trabalhista, ela segue de uma determinada forma, uma ação penal segue de outro jeito, uma ação civil, né, ou civil segue de outra forma, uma ação eleitoral e assim vai. Mas existe um certo, vamos dizer assim, direito processual geral de como as coisas devem se dar, de como é uma intimação, de como é uma publicação de sentença, como é que você notifica. Bom, e o direito desportivo, especialmente esse que a gente tem mais acesso, que é o do futebol, que está sempre na TV, em todo canto, me parece às vezes que passa muito longe disso. Já comentei até a respeito de vários casos, como quando houve aquela questão do Rio Branco na Série C, quando houve a questão da Portuguesa, que foi rebaixada lá da Série A. Então, eu já nem me meto mais nessa questão de se tem direito, não tem direito, porque eu não tenho conhecimento na área, não sei como anda o pensamento desses tribunais desportivos, né?
Então não adianta eu meter o bedelho no que eu não entendo. O que eu posso falar é só o que eu acho muito esquisito, pelo menos do ponto de vista de direito mesmo, é você ter uma eleição ou uma aclamação, como foi aqui no América, uma determinada pessoa é guindada ao posto de presidente. Essa pessoa, pelo estatuto do clube, é quem representa o clube em todas as instâncias. Se essa pessoa estiver impedida, quem vai representar o clube é o vice. Há uma certa hierarquia, digamos assim, nas coisas. E me parece esquisitíssimo, pelo menos do que eu vi da procuração. E aqui fica só mesmo a questão do que é esquisito. Às vezes as coisas são esquisitas e são válidas. O que eu acho esquisitíssimo é que você tenha um clube passando uma procuração, porque é isso que acontece. O clube passou uma procuração para o presidente fiscal representar o clube. Então, para que serve o presidente do clube e o vice? Para que serve o estatuto do clube? Isso eu estou falando do ponto de vista civil mesmo, não estou falando nem na área desportiva. Eu acho muito esquisito. Acho até que o CSP deve ser desses clubes que são clubes só de fachada, assim, não tem associado, né? É quase que uma empresa privada ali só para lançar jogadores. Imagino que seja assim, porque se existisse um conselho deliberativo, jamais permitiria uma situação dessa sem haver um impedimento maior do presidente. E outra, passando por cima do estatuto do clube, porque quem deveria representar o clube era o vice e não uma pessoa com procuração do clube. Daí fica a minha, vamos dizer assim, estupefação diante desse caso. Mas, para lá disso, a discussão não é essa, né? Dizem que o problema é que teria que haver uma autorização da CBF, uma espécie de credenciamento da procuração lá na CBF para que valesse essa assinatura. Bom, não sei. Também vou falar do ponto de vista agora da torcedora. Não vejo qual foi o grande prejuízo de uma assinatura desse jeito para os outros clubes, porque não se trata de alguém falsificou uma assinatura, não. Alguém adiantou a assinatura do jogador porque não ia dar tempo dele chegar e assinar o contrato, e aí alguém fingiu aquela assinatura. Não, não é o caso. Então, eu não vejo uma grande burla ao campeonato, entendam. Tudo que faz parte das regras faz parte do campeonato. Mesmo essa parte de regularização do jogador, ela faz parte do campeonato. Eu estou apenas falando do ponto de vista, assim, bem de fora mesmo, de torcedora, de que eu não vejo grande prejuízo nisso. O jogador ia mesmo para o Botafogo, não houve uma antecipação por causa de prazo, até porque eu acho que o prazo de contratação na Série C, eu acho que terminou. Se terminou agora em setembro, não sei dizer, eu acho que até ainda continua, pelo menos para quem passou, ainda pode inscrever jogadores, eu acho que até esse mês de setembro, enquanto tiver o mês rolando aí, vai poder colocar gente nas equipes. Então, não foi aquele caso de, vamos fazer aqui um arremedo, porque senão o Botafogo não vai conseguir inscrever o jogador, ou então o jogador foi punido e entrou em campo punido, não podia. Também não é o caso. Então, não sei. A minha opinião é que eu já vi até a nota do presidente do América falando que achava injusto o rebaixamento do América, sinceramente, por causa de uma assinatura dessa aí, que o Botafogo até tem a documentação, talvez não esteja toda correta na CBF, por um motivo ou outro, mas por um motivo desse, dizer que o rebaixamento do América foi injusto, me parece uma grande cortina de fumaça, mas a gente fala mais a respeito disso já já. O que eu queria ressaltar aqui é que aquelas projeções que eu vinha fazendo, né, que normalmente a gente tem com 50% um clube entra para classificação nesse grupo A, para você ver que coisa de louco. O Asa, que foi o quarto, entrou com apenas 26 pontos, 48% de aproveitamento. Para se ver também como a Série C do ano passado ela foi atípica nesse grupo A, porque o América fez 29 pontos e não entrou. O Confiança entrou, acho que com 31 pontos, 32, quer dizer, um número absurdo de pontos, coisa que nunca acontece nesse grupo A.
aconteceu no ano passado. E nesse ano, se o América tivesse talvez com a mesma equipe, lógico que a gente não tem como prever se o rendimento seria o mesmo, mas tirando pelo menos pela pontuação, e reconhecidamente este ano foi mais fraco, o nível foi mais embaixo, é tanto que muito cedo ficou definido aí quem estava disputando para não cair, e a gente teve até a situação de um clube já não disputar mais nada, que era o Cuiabá. Isso nunca acontece no Grupo A. Então, não sei, o América do ano passado subiria, né? E o América desse ano precisava apenas de 6 pontos para subir. Os 6 pontos, minha gente, esqueça tudo de errado que aconteceu no campeonato. Os 6 pontos viriam dos 2 jogos que a gente teve em casa contra Cuiabá e Confiança. Aí você vê 2 clubes que não se classificaram, Confiança disputava para não cair, aquele jogo até o América precisava apenas de um empate, mas Diá conseguiu fazer a sua magia de fazer um time que acho que nem ele entendeu, e nem um empate conseguiu com Confiança para escapar do rebaixamento. E esses 6 pontos que livrariam o América do rebaixamento também colocariam o América na classificação, porque o América terminaria com 7 vitórias, né? Uma vitória a mais que o Asa. Então, veja como fez falta a vitória em casa, né? Veja como aquela história já estava errada lá desde o início do campeonato, de que jogar em casa era muito mais difícil. Vejam como é importante você manter a sua regularidade em casa. Você não pode desperdiçar ponto em casa. Não existe gente que sobe, que desperdiçando muito ponto em casa. Não existe nem gente que escape de rebaixamento desperdiçando muito ponto em casa. Podem observar, inclusive eu acho que foi o Vermelho de Paixão que fez esse levantamento, eu não anotei aqui. O América terminou, parece que com a melhor campanha fora de casa. De que adianta, se o que vale é a campanha em casa? Então, é preciso repensar muita coisa aí no América, olhar para esse erro grande, crasso, do ano inteiro, que se começou errado e tudo, para que o futuro não seja tão tenebroso, né? Bom, aí nós temos aqui os confrontos dessa fase, se não houver nenhuma mudança, já estão marcados, mas vamos falar só dos primeiros, né? No dia 30, às 19 horas, isso é uma segunda-feira ou uma sexta? Sexta-feira. Às 19 horas, Botafogo de Ribeirão Preto e ABC, lá no estado de Santa Cruz. Também no dia 30, só que às 21 horas, nós vamos ter no Almeidão Botafogo de João Pessoa e Boa. No dia 1º, às 19 horas, isso é no sábado, né? Porque tem eleição no domingo. Às 19 horas, o Asa recebe o Guarani. E no dia 3, 19h15, a segunda-feira, feriado aqui em Natal, mas o jogo não é aqui em Natal, nós vamos ter Juventude e Fortaleza lá em Caxias do Sul. Isso se não acontecer o que está todo mundo esperando, né? Além de que precisa realmente suspender alguns jogos dessa fase por causa da discussão, se houver uma análise do tribunal de que faz sentido, não é nem que tem direito, faz sentido aquele pedido e pode prejudicar alguém, então o que se espera é que o jogo envolvendo Juventude, que é Juventude e Fortaleza, né? E o jogo que envolve essa classificação ou perda de pontos do Botafogo, no caso são 2 jogos, né? Porque o Botafogo joga com Boa, mas o Botafogo perdendo pontos, o Asa sobe na classificação e o Remo entra como quarto. Então, são mais 2 jogos dessa fase que são atingidos. São Botafogo e Boa, Asa e Guarani. Além do outro lado, né, que é a questão do Tombense envolve o Juventude. Então, Juventude e Fortaleza. O único jogo, por enquanto, que não é ameaçado de nada é Botafogo e ABC. Então, manda o bom senso que se vai suspender 3 jogos, seja suspenso tudo, né? Para que não fique uma equipe jogando e parada e observando os outros sem saber quando vai ser, até se desestimulando, e não ter nenhum prejuízo. Mas a gente está falando de STJD, bom senso nem sempre entra. É muito provável até que todo mundo jogue e daqui a pouco eles digam, não valeu, vamos fazer de novo.
foi assim em 2011, né? O América foi jogar com o Rio Branco. Eu fui lá pro estádio, né? Muita gente foi pro estádio aqui em Goianinha ver América e Rio Branco, que no fim das contas não valeu de nada, foi tudo zerado, voltou. Então, eu fico perguntando quem é que vai devolver o dinheiro do torcedor se uma partida dessa for considerada depois inválida. Caberia ao STJD suspender, mas também não se arrastar com a questão, não. Vamos dar prioridade, é um negócio que requer prioridade. A questão é de continuidade de um campeonato, numa fase decisiva. Então, suspende tudo, vamos logo julgar tudo também, não precisa ficar se arrastando. A questão não é de grande divagação, né? Não tem ninguém dizendo que uma assinatura, bem, eu imagino, né? Que a assinatura é falsa, que precisa de uma perícia ou coisa do gênero. Não, é uma questão puramente de interpretação de direito, de verificar se existe autorização para aquilo ou não, se aquilo cabe ou não. Então, não tem muito o que fazer. Numa sessão de tribunal se decide e se resolve, vamos seguir a vida, seja com o Botafogo continuando, que é o mais justo, ou seja com o Botafogo saindo, entrando o Remo e o América escapando aí pelo tapetão da Série D. Mas eu tô falando aqui de bom senso, como eu disse, cansei já de ver decisões esquisitas demais do STJD, na minha opinião. Bom senso às vezes passa longe, como foi o caso desse campeonato de 2011. Quem é torcedor do América deve se lembrar disso. Então, não dá muito para apostar no que vai acontecer. Só se sabe que, inclusive, o Remo pede isso na ação dele. Ele é direto. Não cabe nem ao julgador decidir se vai suspender ou não de boa vontade dele. Não, o Remo pede a suspensão do campeonato. Então, vamos aguardar o que é que vai acontecer. Muito provavelmente de segunda para terça a gente deve ter alguma notícia. E isso é que é o chato, é de segunda para terça e já tem, por exemplo, a ABC já está vendendo ingressos de suas partidas, os outros clubes também já estão vendendo. Fica essa situação de indecisão aí, o que é muito ruim, é uma grande ameaça até para a credibilidade da Série C, que quase todo ano se vê envolvida com alguma questão dessa, né? Que mais? Venda de ingressos para Brasil e Bolívia. Outra coisa esquisita. Primeiro, eu até relatei isso no podcast da sexta-feira. Eu fiquei um tempão tentando acessar. Essa desgraça não abria nem pelo Chrome, não abria pelo Mozilla. Pela experiência que eu tenho já de comprar ingresso na Arena das Dunas, eu já imaginei. Agora, na Arena, eles avisavam que era pelo Internet Explorer. Agora entra até por qualquer um. Eu fui atrás de abrir no Internet Explorer, só que era problema do site primeiro, um site com pouca capacidade para receber o volume. Bom, eu imagino que tenha sido isso, né? O volume de pedido de ingressos. Depois eu consegui, né? Me deu até um certo desespero, porque eu estava no meio do almoço, quando alguém me avisou que já tinha conseguido comprar. Eu digo, pronto, me lasquei, daqui que eu termino esse almoço, né? Volto para casa. Já não tem mais nenhum ingresso, mas eu ainda consegui, apesar do desespero, porque clicava numa assento e dizia já foi reservado, clicava em outro, já foi reservado. Parecia marcação mesmo, mas eu consegui, depois de muito desespero, eu consegui comprar esses ingressos para Brasil e Bolívia. Ainda tinha que aguardar se ia ser aprovado ou não pelo cartão de crédito, foi. Só que muita gente reclamando que a venda não foi aprovada, não houve assim nenhuma justificativa. E a CBF já pensando em repassar esses ingressos para quem fosse procurar a venda física, que começa na segunda. Eu acho que é na segunda que começa. E o Ministério Público do Rio Grande do Norte já entrou com pedido de suspensão. Parece que já foi até aceito. Não pode mais vender esses ingressos antes de ser realizada um pente fino no motivo da irregularidade, né? De não ter sido aceita essa venda de quem comprou aí por cartão de crédito e teve negado a aprovação da compra. Outra coisa que eu acho muito esquisita e gostaria que o MP tivesse se preocupado. Eu não sei que taxa de conveniência é essa que você paga para comprar pelo site. Qual é a conveniência de se comprar pelo site? Porque quem vai imprimir o ingresso é a própria pessoa. Então, você vai gastar folha, vai gastar tinta, vai perder seu tempo tentando acessar um negócio que é demorado. Eu não entendi qual é a conveniência. Conveniência se paga quando você vai receber o seu ingresso em casa. Por exemplo, na Copa do Mundo,
eu recebi os meus ingressos em casa. Então, eu paguei uma conveniência. Eu comprei direto de casa e a FIFA entregou os ingressos daqui no meu endereço em casa. Pronto. É assim que se faz. Mas você cobrar uma taxa de conveniência porque a pessoa vai comprar diretamente no site, isso me parece uma venda casada, isso me parece uma forma de arrancar mais dinheiro do consumidor. É tanto que nenhum ingresso saía pelo preço que estava anunciado, a menor taxa era R$16,50 para você pagar, dependendo do setor a taxa aumentava, quer dizer... Não era nenhum valor fixo de manuseio, de postagem, de alguma coisa assim, não. Dependendo do setor, esse valor aumentava, então não compreendi até agora qual foi essa conveniência. Também não vi o Ministério Público se pronunciar sobre isso, porque me parece apenas uma forma de arrancar mais dinheiro do consumidor, só isso. É tanto que os ingressos foram esgotados em menos de 5 horas. A venda física que existiria... Está suspensa agora, porque vai ter que ver se realmente esse pessoal foi negado porque não tinha limite no cartão de crédito. Virou um imbróglio, para resumir. Quem não conseguiu ainda comprar ingresso e quem queria comprar um ingresso físico, não sabe nem quando é que vai se dar isso agora, porque tá essa confusão, mas ninguém falou nessa taxa de conveniência. Eu acharia muito interessante ver o Ministério Público se pronunciar a respeito, já que o Ministério Público adora se meter na questão de ingressos aqui no Rio Grande do Norte, né? A gente tem Ministério Público falando que não é para vender 4 horas antes do jogo, que não é para vender determinado setor mais caro, mesmo que o setor seja na sombra e tenha uma visão melhor, né? Então, cabia ir atrás dessa taxa de conveniência aí para quem comprou o ingresso pelo site que a CBF indicou. Bom... sobre o ABC ainda, que vai enfrentar esse perigoso Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo é treinado por Márcio Fernandes, que é só o atual campeão da Série C. É um jogo que promete ser muito interessante, né? O ABC vem embalado, vem com um treinador que já está sendo aí exaltado em todo o Brasil. Ontem saiu reportagem da Fox News a respeito de Geninho, a volta dele para o cenário nacional, que ele pode ser o primeiro técnico do Brasil a conseguir conquistar um título na A, um título na B e um título na C, se conseguir esse título agora com a ABC. Então, bem interessante realmente o confronto, está chamando a atenção da mídia. Judas Tadeu já disse que uma vaga dessa vale quase que 8 milhões, quer dizer, é muito dinheiro para 2017. O ABC pode começar aí o ano, vamos dizer, com os cofres cheios, né? Porque a Série B parece que está pagando só de TV 5 milhões, são 10 parcelas de 500 mil. E segundo as contas que foram feitas aí por Judas Tadeu, dá para arrecadar mais 3 milhões, tanto com o programa de sócio, como com patrocinadores na camisa aí do ABC. Então, vale muita coisa nessas duas partidas. Eu já ouvi gente falando a besteira de que o jogo do Brasil iria interferir no público do ABC. Gente, pelo amor de Deus. O público do ABC não tem ido para o jogo por qualquer outro motivo. Não venham me dizer que a pessoa vai deixar de ir para o jogo do ABC porque vai para o jogo da seleção, porque não é verdade. O ingresso da seleção ele já é caro. Quem vai de todo jeito, vai ficar devendo no cheque especial, arranjou dinheiro com não sei quem. O jogo do ABC é outra conversa. Quem é torcedor, vai, se quer ir para o do Brasil, vai para o do Brasil e para o do ABC. Não vai deixar de ir para um jogo para ir para o outro. Se o público não foi bom, e realmente o público do ABC vem dando, não é de hoje, né? Mostras de que anda menor do que o público do América. Para você ver o América esse ano, o pior ano da história, reconhecidamente. É quem tem o maior público da Série C aqui no jogo em Natal, mais de 12 mil pessoas no estádio. E o ABC num jogo tão festivo, tão importante como era o do Asa, que valia até primeiro lugar na classificação, não botou nem 10 mil pessoas no estádio. É um bom público, mas não atingiu o esperado. O esperado era um estádio lotado, então a chance que o ABC tem é essa agora contra o Botafogo, mas não vai ser o jogo na seleção brasileira que vai atrapalhar o jogo do ABC. Não é nem no mesmo horário, é outro esquema, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é outro preço. Garanto que quem é torcedor do ABC não ia pensar duas vezes em ir para o jogo do ABC ou da seleção brasileira, certamente iria para o do ABC.
E quem quer ir para o jogo da seleção, mesmo sendo torcedor do ABC e estando sem dinheiro, vai dar seus pulos e vai também para o jogo da seleção, né? Uma coisa não interfere na outra, podem ter certeza. Bom, então é isso, né? A gente vai agora, não adianta nem falar muito nesses jogos, porque ninguém sabe qual é o futuro da Série C, tem tudo para ser aí uma semana de muita expectativa do que é que vai acontecer. Já foi essa semana, porque todo dia era vai entrar hoje. O Remo tem um dossiê, o América tem um dossiê, vai entrar, a ação vai ser com América e Remo, depois não vai ser. O Botafogo ficou tão aperreado com o negócio que era divulgando que estava tranquilo. A primeira coisa que você sabe que uma pessoa não está tranquila é quando ela começa a anunciar que está tranquila. O Botafogo passou a semana dizendo, não estamos muito tranquilos. Só o que se viu foi o Botafogo na imprensa essa semana, falando e defendendo a regularidade, ameaçando processar Remo e América por danos morais, pelas perdas que vai ter aí com os danos materiais também, a perda dos jogos e a perda da venda, né, desses 2 jogos contra o Boa. E para vocês terem uma ideia do nível de tranquilidade, digamos assim, do Botafogo, no meio da semana, o presidente do Botafogo pegou lá o advogado do clube, né, do cara do departamento jurídico, pegou o contrato lá de Sapé, levou todo mundo para a CBF, foi uma comitiva do Botafogo, eu não sei nem como é que não levaram o próprio jogador para a CBF, para fazer uma reunião, para ouvir do presidente que estava tudo tranquilo, que era aquilo mesmo. E lógico que o presidente da CBF não quis se pronunciar, não sei se falou diretamente ao Botafogo que estava tudo tranquilo, mas no fim quem anunciou que estava tudo tranquilo era o presidente do Botafogo. Então, na verdade, ele ficou muito aperreado com a questão, sem saber de onde vinha o tiro, como vinha, e o tiro só chegou mesmo na sexta para completar, para aperrear mais o negócio. O Remo contratou o escritório do mais famoso advogado em conseguir reversão desses casos, que é o famoso advogado do Fluminense, e que já virou até piada, quando alguma coisa dá errado, o pessoal diz, contrata o advogado do Fluminense. Quando Dilma foi afastada, foi a primeira coisa que sugeriram a ela, né? Contrata o advogado do Fluminense para reverter o impeachment. Bom, o consórcio, aliás, o escritório contratado foi esse, né? O Bittencourt, e nem me lembro agora o outro nome, Advogados e Associados, que fica lá na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. E imagina aí a artilharia pesada que realmente vem para cima do Botafogo. Esse negócio de anunciar tranquilidade, a gente já sabe que não tem nada de tranquilo. Ainda mais vindo dessa questão do STJD, que um dia decide uma coisa, outro dia decide outra. Bom senso é que não existe, é que não dá para ter tranquilidade mesmo. Qualquer um que seja, Remo, América, Botafogo, não dá para saber o que é que vai sair daí. Certamente vai sair um aprendizado daí. Alguém vai aprender muita coisa em relação a esse caso. Que pode, que não pode, vamos descobrir por essas semanas. Bom, sobre o América. O América, nessa situação, o presidente passou 4 dias para se pronunciar a respeito. É a primeira vez que eu vejo uma situação dessa no América, porque normalmente a gente, desculpa aí o pessoal do ABC, mas a gente via essas coisas no ABC. O ABC ganha, estava lá, especialmente essa gestão de Judas Tadeu das outras vezes, eu tenho que dizer, acho o Judas um cara assim bem espontâneo e tudo, mas o ABC perde, é difícil você escutar uma entrevista de Judas Tadeu na rádio. Agora vença para ver, ele tá lá, se brincar, toma até o horário todo da rádio. Esse tipo de coisa a gente não via no América, né? De um presidente fugir de entrevista, de desligar um celular, uma situação ou outra, tudo bem, mas uma situação dessa em que acabou a temporada para o clube e a gente não ouviu uma palavra do presidente, é a primeira vez que eu vejo uma coisa dessa no América e, sinceramente, me desculpem aí os que acham que eu pego muito no pé de Beto Santos, mas eu considero isso um desrespeito com a torcida, um desrespeito com a instituição, porque a impressão que dá é que ninguém merece uma satisfação, ninguém. O América só merece que alguém dê alguma entrevista se for para colher louros, né? Se for para colher as glórias da vitória. Quando tem uma situação dificílima como a atual, nenhuma palavra.
4 dias depois, o presidente lançou uma nota para falar de muitas coisas lá. Quem quiser, acessa lá o americadonatal.com.br, que tem a nota do presidente. O que me chamou a atenção da nota do presidente foi justamente isso que eu comecei falando. Dizer que esse rebaixamento do América era um rebaixamento injusto. Eu vou dizer uma coisa, eu já vi muito rebaixamento injusto na vida, mas esse do América passa longe disso. E passa tão longe disso que a torcida praticamente já estava toda conformada com o rebaixamento do América. Você não viu ninguém quebrar nada, você não viu ninguém instigar ninguém. Graças a Deus, né? Violência não é uma coisa que leva a canto nenhum, mas normalmente quando o inconformismo é muito grande, a gente vê esse tipo de coisa. O máximo que fizeram foi botar umas faixazinhas pedindo direta já, que eu acho uma coisa importante, um caminho engrandecedor para qualquer clube, se abrir realmente para o seu sócio. Vamos acabar com essa onda que a gente tem de que o sócio só é sócio se ele gosta do presidente que está lá, que se é sócio se o time estiver na boa, né? O fato de você garantir ao sócio, com um certo tempo de permanência como sócio, o direito de votar para presidente, isso muda a realidade do clube, inclusive a realidade financeira. Porque eu posso detestar a administração atual, mas eu vou permanecer porque eu sei que na próxima eleição, se eu tiver tantos anos como sócia, eu vou poder votar contra essa administração que está aí. Mas parece que democracia, voto, sócio votar, isso parece palavrão dentro do América. Não sei se vocês já perceberam. Aliás, eleição é um palavrão dentro do América. Ninguém pode... Vixe Maria, vamos ter eleição. Aí surge uma chapa. Por exemplo, vamos falar nos nomes, né? Surgiu a chapa na eleição passada de Eliel. Aliás, eu acho que na eleição anterior já tinha uma sugestão de ser Eliel. O povo caiu de pau. Porque Eliel comete uns erros de português, não sei o quê. Não, minha gente, é porque Eliel não tem sobrenome também tradicional dentro do América. A rejeição já começa daí, porque o América ele é um grupo extremamente fechado. Todo ano a gente escuta aquela ladainha de que ninguém quer ser presidente do América. Pense num clube que ninguém quer ser presidente, é o América. Ninguém chega, são as mesmas pessoas sempre, esse pessoal está cansado de ser presidente, de não sei o quê. É essa mesma ladainha que a gente escuta sempre. Todo mundo deve ter seus motivos realmente. Deve ser cansativo, né? Você tá à frente de um clube sem remuneração, às vezes deixando até os seus afazeres e tudo, mas é interessante que quando surge uma pessoa que não tem sobrenome tradicional dentro do clube e que quer ser presidente, pronto. De repente, se forma uma coligação, um acordão, uma chapa, não sei o que, reúne aqui, reúne ali. Aquela candidatura some e surge uma candidatura de consenso. E eleição que é bom, eu não me lembro a última no América. Se alguém lembrar, por favor, me envie. Eu prometo publicar lá no blog qual foi a última eleição no América. Eleição de ter chapa tal disputando, mesmo que uma tenha recebido 90% dos votos. Não vi. Aí na nota do presidente, ele até exaltava isso, dizendo que foi eleito unanimamente. Foi não, presidente. A eleição no América, ela não existiu. Né? Essa chapa atual, ela foi aclamada, não tinha como você votar contra. Você ou votava ou não votava. Então, é claro que todos os votos foram a favor da chapa. Então, foi uma aclamação, o termo é esse, não houve eleição no América. Faz muito tempo que não acontece eleição no América. O América é um clube extremamente fechado. A gente só vê o povo reclamar que ninguém quer ir mais, mas também ninguém deixa alguém novo chegar. Quando alguém de diferente quer chegar, aí já começa aquele movimento de vamos tirar o forasteiro, que aliás é uma palavra que está fazendo sucesso ultimamente aí para as bandas do América, chamar os outros de forasteiro, né? Não sei nem que termo preconceituoso é esse, mas chegou um forasteiro, pronto, vamos escantear esse povo, gente, porque o América é um clube fechado. Então, se a preocupação realmente fosse com finanças, de a gente ter um planejamento financeiro, porque dizem que o América está aí numa situação... Dizem, a gente só sabe assim, dizem. Não tem nada abertamente dito. Olha, o América arrecada tanto e paga tanto. Mesmo que não fosse entrar em detalhes, até porque ninguém quer saber exatamente quanto o jogador tal ganha, essas coisas.
eu acho muito privadas para a gente estar se metendo. Mas ninguém chega para dizer, olha, a arrecadação mensal do América, do mês tal ao mês tal, ela é, vamos dizer, de 20 mil reais. E do mês tal ao mês tal, esse mesmo período, o América gasta tanto, né, de hospedagem, tanto de salário, tanto de dívidas trabalhistas, tanto de impostos, não. A coisa mais de segredo, mais confidencial no América é quanto o clube arrecada, quanto ele gasta, se ele paga dívidas de gestões anteriores, embora a gente sabe que, pelo que se diz, que se paga coisa de gestões anteriores, mas ninguém diz quem é a gestão. Tudo bem que não diga, mas diga pelo menos que paga. Quanto é que paga, para que se tenha uma ideia, por exemplo, se o clube arrecadar 1 milhão por mês, dá? Ninguém sabe. Né? Quanto é que o clube deve para frente, assim, muito para frente mesmo, de dívidas que ainda vão começar a ser pagas? Quantas são as dívidas que já estão sendo pagas? Ninguém sabe. O América, ele é fechado ao extremo, é um clube extremamente fechado. O torcedor, ele só é chamado a se associar, venha ser sócio, né? Vamos ajudar o América, vamos botar o América para cima. E aí, quando chega lá no meio do campeonato, vamos jogar em Goianinha, o torcedor que se lasque, né? Porque ninguém quer saber se ele comprou o setor prêmio do sócio lá da arena, se ele comprou o setor leste, se ele comprou o setor sul, e vai todo mundo sentar junto lá em Goianinha, um pagando 100 por mês, o outro pagando 50, o outro pagando 30. E assim o programa do sócio do América vai morrendo, vai caindo, porque ninguém confia mais de que ele é sério. Quem é que confia que ele é sério? Primeiro, nos anos anteriores se prometiam camisas que eu conheço gente que até hoje não recebeu sua camisa. Aí, tudo bem, camisa é um detalhe, se você pensar bem. Mas aí o time começa a ficar ruim, alguém surge com a ideia de ele jogar em Goianinha. Isso sem ter dito ao sócio lá no começo, ó, você vai ver os jogos com o mando do América, mas vai ter jogo que a gente vai sair da cidade. O América vai jogar em Ceará Mirim, o América vai jogar em Goianinha, porque a gente sabe que o América, ele é de Natal. Então, você imagina que está comprando o programa de sócio dele para jogar em Natal, a menos que seja uma punição. Mas de vontade própria, ele escolher jogar fora. Então, tem muita coisa errada. Infelizmente, a gente percebe que não vai haver muita mudança. O presidente já disse que ele fica. Isso já é um empecilho muito grande para o pessoal confiar de novo no programa de sócio. E confiar de novo nas coisas do América, porque nesse ano a batida era uma só, que a prioridade era subir para a Série B, que todo o resto ia ser difícil, mas que o time ia mudar, blá, 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 blá. O América acabou, foi na Série D, tá tentando ainda um suspiro no tapetão para não passar por essa vergonha. Mas, se bem que a vergonha já passou, né? Teve também a entrevista de Thiago Potiguar, dizendo que o presidente não era culpado, que se esforçou, pagou todo mundo em dia. Eu acredito que isso tenha acontecido mesmo. A gente vê muita notícia aí de que o doutor Medeiros, o próprio presidente estão tirando dinheiro do bolso para cumprir, né, com as obrigações do América. Mas não adianta você botar dinheiro no canto errado, né? Se você não fecha o ralo, se você não percebe onde está o erro e não faz uma projeção correta, não adianta de nada. Aquilo vai escorrer e a vergonha é a mesma. Então, o América parece que agora segue o mesmo caminho do ano passado, o mesmo caminho de erro, já começou a dispensar jogadores, não definiu ainda seu treinador, se vai manter de A, se não vai manter de A, não está nem aí para o que a torcida está dizendo, porque a torcida também não quer de A, aliás, a torcida não quer nem a direção, quanto mais de A, mas não está nem aí, não tem um planejamento, a gente não ouve o nome de um treinador que tenha pelo menos experiência aqui no Nordeste, nada. Então, fica difícil confiar que o próximo ano vai ter um fim diferente do desse ano. Talvez seja até o mesmo fim, né? Se o América conseguir ficar na Série C no tapetão, a gente tem o mesmo fim de rebaixamento no fim do próximo ano. Bom, é isso, pessoal. Já me estendi muito aqui. Certamente vamos falar ainda muito sobre esses desdobramentos na próxima semana. Aproveito para convidar quem gosta de ouvir temas mais leves para sexta-feira, às 7h. O bate-papo de inglês agora mudou de horário, é às 11h30 no sábado. E esse aqui do futebol, vamos ver tudo que vai se desenrolar aí nessa semana, no próximo domingo, às 10h, né? Mas, essa é a hora de fazer pressão para que essa reforma do Estatuto do América não seja para inglês ver. É hora de realmente o sócio, além de pagar, votar. Boa semana a todos e até lá.